Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação: Gesiel Lopes. Meus amigos da grande rede, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma edição do Podiaclep, edição de número 14, 14ª edição do Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. 54 anos de existência, hein? 54 anos que vem fazendo aí a vida da crônica esportiva no Pará. Quero convidar você, já no início do nosso programa, você que está plugado, conectado conosco aqui no canal oficial da Aclep no YouTube, a TV Aclep, a você se inscrever no nosso canal, a você curtir, comentar e compartilhar. Você pode seguir também a Aclep no seu perfil no Instagram, @Aclep Oficial, e seguir a Aclep, a Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. Estamos falando aqui dos estúdios da Órbita, a Órbita que fica localizada em Belém do Pará, aqui no bairro Marco, na Duque de Caxias, com a direção de imagens do Alex Esteves, direção de cortes do Hugo Esteves, a parte de cinegrafista, a parte aqui do cinegrafista é dele, Jorge Albuquerque, operador de áudio Luiz Celso, o Masterchef aqui da Órbita é o nosso querido Aldo Lima, a produção é do Getúlio Oliva, em parceria aí também com a nossa querida Sônia Leles, com imagens então aí do Jorge Albuquerque, o cinegrafista da Órbita. No comecinho do programa eu também quero incentivar você que quer fazer aí um curso online, a maior e melhor plataforma de cursos online, tá aí, pintando na telinha, 1B100, 1B100. Cursos online, visite o site www.1b100.com.br. Vamos começar o programa de hoje recebendo mais um grande convidado, ele que há mais de 4 décadas vem aí sendo o homem dos cliques, cada clique é um flash, cada flash é uma imagem mais bonita, mais importante que a outra, e as imagens falam e falam muito e revelam muita coisa, ainda mais quando oriundas de um dos grandes profissionais do fotojornalismo paraense. Eu estou falando dele, que já vem com a profissão até no sobrenome, nome e sobrenome, Mário Quadros. Vamos abrir a tela para ele, seja bem-vindo, que satisfação receber você aqui no nosso Podiaclep, você que já é o nosso fotógrafo oficial aqui da Aclep, já nessa trajetória. Hoje estamos no 14º episódio e em 14 episódios você está presente conosco, algumas vezes em parceria aí também com o nosso querido Rai Nonato, mas sempre contribuindo aqui conosco. Muito obrigado, seja bem-vindo, você está em casa. Obrigado a você, Gesiel, um bom dia para todos que nos assistem, obrigado a você pelo convite, é um prazer para mim estar nesta entidade de classe, né, que a gente faz parte já por muitos anos, e eu agradeço muito o convite. Muito obrigado a você e toda a direção da Aclep. Olha, o nome já diz tudo, né? Tinha que ser, né? Porque é Mário Quadros. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Mas qual é o nome completo aí do Mário Quadros? É Mário Alberto da Silva Quadros. O Alberto? Não, Alberto. Alberto. Mário Alberto da Silva Quadros. Você leva também o tradicional Silva, né? Também. Da minha mãe. Silva da minha mãe. Quadros era do meu pai. E qual foi a fonte de inspiração para você estar aí nessa carreira que já dura o quê? 45, Um pouquinho mais, né? Uns 47 por aí. Assim que eu comecei aos 9 anos de idade. 9 anos? 9 anos. Meu pai é a minha maior inspiração. Ele era fotógrafo. Meu pai era fotógrafo. Então eu comecei mais ou menos aí nessa época, indo para dentro do laboratório com ele. Naquele tempo você revelava as imagens, né? Eram imagens que você captava e revelava. Você trazia,
revelava os filmes e depois fazia para o papel fotográfico, né? Então, mais ou menos aí nesse tempo aí. Então, ele é a minha maior inspiração. Agora, o seu pai, o equipamento do seu pai, era aquele equipamento que a gente vê hoje nos filmes, vê nas imagens passadas, que tinha tipo assim um pano, né, que o fotógrafo entrava. Era nesse ou já tinha algo mais moderno já? Não. Esse aí tem a ver. Esse aí era o fotógrafo lambi-lambi que chamavam, né? Era o lambi-lambi? Lambi-lambi, né? Aquele que você... Isso tinha muito aqui pelo comércio. Ele fazia o 3x4, era mais isso aí, né? E aí revelava na hora, metia a mão dentro. Era revelação na hora? Na hora. Era o lambi-lambi, era na hora? Era conhecido. Já era moderno, então. Mais ou menos, né? Nem tanto, mas mais ou menos. Mas o meu pai, ele veio lá de trás mesmo, com a câmera, que era aquele flash que você batia 2, 3 imagens, tinha que trocar, já trocava a lâmpada e tal. Aquele negócio ali bem antigo, as câmeras eram 6x6, naquela época eram as câmeras 6x6, que davam um tamanho de negativo mais ou menos assim, que você tinha uma qualidade melhor. Era bem mais antigo um pouco, mas ele passou por todo esse processo. Eu também passei. Você passou também? Passei. E o seu pai, ele era fotógrafo profissional mesmo? Sim, não. A fonte de renda era essa mesmo? Não. Meu pai, ele trabalhava empregado, mas ele tinha... É o mesmo caso meu, assim, né? Eu sempre trabalhei empregado, mas depois, nas horas de folga, que você faz aqueles freelas, né? Para nós é freelas. Na época do meu pai, se não me falha a memória, era um serviço extra, né? Que ele fazia para complementar a renda. Então, ele fotografava casamentos, colações, aniversários, tantas outras coisas, né? Até sepultamento meu pai fazia, ele chegou a fazer. Ou seja, era uma fonte de renda extra dele, né? O mesmo caso meu, eu faço freela, né? No nosso caso jornalístico, é freela, né? A gente chama de freela. Então, nas minhas horas que eu não estou em atividade do meu trabalho, eu vou e faço esse tipo de serviço. E você auxiliava o seu pai nesse trabalho? Sim. Carregava a bolsa, ele pedia o filme, eu dava o filme para ele, pega uma lâmpada do flash lá na bolsa, eu entregava. Você era o auxiliar, o assistente? O assistente do meu pai, assistente número 1. Número 1? Número Porque 1. tinha outro? Não. Era um e único? Um e único, era. Então, assim, auxiliava ele em todas essas situações aí. Ai, rapaz, que coisa boa, né? E quanto tempo você ficou auxiliando aí o seu pai? Olha, Gisiel, eu acredito, desde os 9, eu acho que até ali os 14, 15 anos. Depois eu já comecei a me virar sozinho, porque lá em casa funcionava mais ou menos assim. Nascia um filho, logo o papai pendurava uma câmera no pescoço, né? Lá em casa somos fotógrafos, só 2 irmãos que não são, mas os 5 são, nós somos 7. Os 5 são. São 7? São 7 filhos, né? Então só 2 que não... Todos homens? Não, são 6 homens e uma mulher. Mas a minha irmã também tem fotografa. Fruto, né? Tem a mulher, né? Mas ela fotografa também. Todas herdaram esse perfil do pai, Do né? pai, sim. Mesmo a gente tendo curso superior, mesmo tendo se formado, né? Tem um outro irmão também que é formado, mas sempre não abandonou a profissão, né? A profissão que a gente herdou do nosso pai, e daí a gente foi embora. E até hoje a gente está nela, né? Não saiu. E Mário, e você se formou em jornalismo? Não. Eu sou formado em ciências contábeis. Ciências contábeis? Mas nunca exerci a minha profissão. Ciências contábeis contador. Contador, né? Mas eu nunca exerci. E nunca exerceu? Não. Sempre, até porque depois que eu formei, eu já estava no jornalismo. Então, como eu já estava, segui. E como foi essa... Assim, para nós fazermos justiça aqui, eu quero saber o nome do seu papai. Nós estamos falando o nome Mário Ferreira de Quadros. Mário Ferreira de Quadros. Nome do meu pai. E na família do seu pai, no caso os tios, tias, tinha alguém? Não. Só o meu pai. Não? Só o meu pai mesmo. Só o meu pai. Mesmo. Não, ninguém mais. Ninguém mais. Tá.
E o seu pai, então, ele passou... O que é que você lembra que contribuiu muito para a tua profissão, que você aprendeu com ele lá? Os toques que ele lhe deu, as dicas que ele lhe deu. Gesiel, foi tudo. Tudo. Que eu me lembro que quando... Olha aí, Mário, olha aí. Você chegou a pegar uma dessas? Cheguei. Meu pai tinha uma câmera dessa. Isso aí ainda tem esse fólio na frente. Olha a produção do Podiaclep como é que é. Você pensou aqui e colocou lá. Mas isso que é o legal, né? Isso que é o legal. Foi uma dessa aí? Você Foi. chegou a pilotar uma dessa, a comandar uma dessa? Cheguei a usar uma dessa aí. Cheguei a usar. Meu pai teve dessas câmeras, depois ele veio com a Yashica Mate 124G, a Shigu, a Rolleiflex e tantas outras. Isso aí traz uma lembrança muito legal, viu? Você não tem uma unidade dessa lá? Não tenho, não chegou a ter condições de guardar nenhuma? Não. Da época do papai? Não tenho. Tenho outras que ele me deu que eu tenho em casa guardado, mas desse modelo aí não. Esse modelo não. Mas assim, então... Essa é uma SLR, né? SLR, se eu não estou enganado aqui. Então ele passou todas as dicas, tudo que você aprendeu... Foi ele, por exemplo. Ele foi o seu professor. Com certeza. Foi a sua universidade. Com certeza, na fotografia. Já no jornalismo, que é um outro segmento, aí eu já tive outras ajudas, né? Mas na fotografia em si, para começar, foi tudo ele. Por exemplo, eu com 9 anos, ele dizia, meu filho, entra aqui no laboratório comigo para você ver como é bonito aparecendo as carinhas das pessoas, a cabecinha, venha ver aqui comigo. E assim, ele já ia me dando aquelas dicas, olha, aqui você leva 5 minutos, 10 minutos, você precisa ter cuidado para não velar o filme, essa lâmpada você pode usar, essa aqui não pode, e por aí vai. E me deu os primeiros toques. Faça a iluminação da fotografia, por exemplo. Naquele tempo a gente usava muito essa questão da iluminação. Hoje é um pouco mais fácil, eu diria até que é mais fácil. Você está com uma câmera que você está vendo, você fotografa, vê. Se de repente não está legal, você apaga e faz de novo. Na minha época, você errou. Não tinha como corrigir. Perdia aquela imagem. Perdia. Você tinha que conhecer luz, saber o que era. Eu saber que aqui nessa iluminação... Natural, artificial. Eu saber que nessa iluminação que nós temos hoje aqui, se eu colocar 400 no ISO, né, um filme de 400, que era da época, e aqui 30 de velocidade com 5.6, 4.5, eu vou conseguir fazer a sua imagem, né? Hoje você... Não, você faz... não... Aí olha, não ficou legal, peraí, aí você corrige. Eu acredito que hoje... Você corrige na própria câmera, no próprio aparelho. Na própria câmera. Aí agora tem os celulares, né? Os smartphones. Que os você iPads. faz e tal. Claro, eu sempre digo que ele não compensa uma câmera, né? Se, por exemplo, você precisar fazer uma imagem onde não tenha nenhuma iluminação, ele não vai fazer para ti. A câmera profissional... A câmera faz. Já faz, né? Você vai no recurso da câmera, você vai aumentar o ISO, você vai abrir o diafragma se você tiver uma lente 2.8, 1.4, 1.8, que é a luminosidade da lente, que é por onde penetra a luz, você vai conseguir fazer imagens sem usar flash, nada. Você vai usar um recurso da câmera. O celular não vai te dar isso. Você não consegue fotografar um futebol com um celular, devido à velocidade e tal. Tem gente que faz, mas você vê que a qualidade não é profissional. Não é profissional, né? Então eu sempre digo que para substituir a câmera ainda, não é. É para você fazer em casa, para fazer um aniversário, como o Rai está fazendo aqui. É uma produção mais caseira. Uma coisa mais. Mas aí se você precisar mesmo de um trabalho profissional que não tenha um recurso de iluminação, aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E o zoom? O zoom está cada vez pegando uma distância maior? No nosso caso das câmeras profissionais, a gente troca as objetivas. Por exemplo, eu sempre trabalho com uma objetiva 24-105. Galera que é da área está entendendo aí a leitura, a dica aí. Como é?
você falou agora? As técnicas. As técnicas. Ou seja, eu trabalho com uma 24-105 sempre. Mas eu tenho na minha bolsa uma 50, que a 50 é o olho normal, é o seu olho normal, ela não distorce nada. Já uma 24-105, você tem aí 3 lentes. Você tem a 24, você tem a 50 e você tem a 105. Você tem a 80 e a 105, ou seja, você tem 4 objetivas numa só. 4 objetivas. Numa só. Porém, ela te dá um pouco mais de escuridão. Mas a câmera que eu uso, ela tem um recurso muito bom, que ela não eleva os pixels para granulação, não dá aqueles pingos fortes, né? Ele te deixa uma imagem bem nítida. Então, a gente consegue trabalhar com esse equipamento aí, com esse objetivo. Mas eu tenho uma 50, que é um olho normal, que é 1.4, ou seja, ela é bem luminosa, se eu precisar olha fazer. Aí. Tá aí, ó, a Rolleiflex, olha só. Isso aí também eu usei muito. Essa aí, ela tem uma vantagem, viu, José? Rolleiflex. Ela tem uma vantagem aí. Qual é a vantagem? Você não monta a imagem. Você apertou ali o botão, que é ali embaixo, você fotografou. Para você fotografar outra, você tem aquela alavanca ali do lado, ali, ó, aí você tem que girar ela para poder fotografar de novo. Na Yashica A, na Yashica D, ela não tinha, era um botão que você girava aqui. Então, aconteceu muito isso, inclusive comigo, de montar a imagem. Eu esquecia de passar, fotografava no mesmo fotograma que eu já tinha feito outra imagem. Poxa. Aí o que acontecia? Aparecia 3, 4, você perdia aquilo ali. Aconteceu comigo muitas vezes. Como é que recupera isso? Não tem como. Você montou a imagem. Então, quando você revelar, você via lá 5, 10, 20 cabeças. E aí, como é que fazia? Você perdeu a imagem, você tinha que justificar para o cliente, né? E muitas das vezes você dava uma desculpa, que foi o laboratório, que foi qualquer coisa assim. Você não deixava tinha que saber se sair da situação. Da situação, né? E aconteceu, às vezes, de montar imagens que você não conseguiu repetir, entendeu? Vamos dizer, um casamento, na hora da aliança. Aí você fotografou o noivo colocando aliança na noiva, a noiva colocando no noivo, beijando, tudo ali só na mesma imagem. A hora da assinatura. Aí, essa aí. Não, mas essa é a MAT 124G. A MAT 124G, ela tem alavanca. É a Yashica A. Essa aqui ela é mais moderna, vamos dizer assim. Ela é mais moderna em relação à Rolleiflex e tal. A Yashica MAT, a Yashica G, a Yashica A e a D, elas não tinham essa alavanca. Era um botãozinho, parece esse aí, só que esse aí que ele mostrou era do foco, da metragem, do foco e tal. Então, é do outro lado. Você tinha que girar para poder... Agora, quando aconteceu uma situação dessa, no jornalismo mesmo, de você perder uma imagem dessa, chegava lá na redação, ia para o laboratório, poxa, perdi a imagem. Mas eu... Aconteceu alguma vez? Não. O que aconteceu comigo, né, eu acho que umas 2, 3 vezes, você colocava o filme, você engatava o filme, você pegava a câmera... e a Yashica D, essa aí. Rapaz, essa produção tá demais, hein? Do outro lado lá dela, é um botãozinho redondinho. Essa daí que montava. Você não tem nenhuma dessa lá de relíquia? Não tenho. Era essa aí, a Yashica D. Câmera muito boa, viu, Gisele? Era pesado isso, não? Não muito. Mas muito boa. Mas fotografei muito com isso aí. Muito. Foi mesmo? Muito. Ela tem 2 lentes aqui? São 2 lentes. São 2 lentes. Bonita. Bonita. E assim, olha, ela armava bem ali em cima da primeira lente, bem embaixo dela tem um botãozinho lá. Você descia esse botão e armava ela. Só que você esquecia de passar lá do lado direito dela o filme. Você armava ali, apertava ali, ela disparava. A Yashica MAT 124G, a Rolleiflex, ela não
permitia isso. Você só fotografava se você virasse o filme. Por isso, não tinha o problema de montar. Ou seja, eram equipamentos que você tinha que ter cuidado quando você tinha que saber. Bom, estou com uma Rolleiflex, eu não preciso disso. Mas eu estou... lá está o botãozinho lá, ó, lá do lado. Vai já aparecer esse botãozinho aí. Lá do lado. Ou seja, é um botão redondo que você passava o filme. Você tinha que passar o filme, né? Outra situação que acontecia, por exemplo, as câmeras que a gente chama erro de paralaxe. O que é o erro de paralaxe? É o que eu vejo, mas a câmera não vê. Né? Ou seja, a lente dela, ela tem uma tampa. As Olympus, PEN, Tríplice, e a Chica 10, elas eram assim. Eu estou olhando aqui, eu estou te vendo. Mas eu não tirei a tampa aqui da câmera, ela não está te vendo. O que é que acontecia? Não é culpa da câmera. Não, é culpa do profissional. O que é que acontecia? Eu fotografei muito assim, com a tampa. Fazia a foto, quando ia revelar não tinha nada, porque estava a tampa. É o chamado erro de paralaxe. Hoje não tem mais isso. Não corre mais esse risco. Não corre mais esse risco. Eles modificaram e tal. Então, hoje, assim, se você tiver com a tampa, você colocou aqui nos olhos, você não enxerga, está tudo escuro. Aí você fica, aí a tampa, aí você tira, pronto, enxerga. Serve como dica, né? Tudo Serve, escuro. Tá entendendo? É para você saber que tem alguma coisa impedindo a imagem, é a tampa. Mas as mais modernas ainda tem tampa também? Não, todas elas vêm com a tampinha de proteção da objetivo ali, para não quebrar, não arranhar, essas coisas danificada, assim. Para não ter danos. Então, essas coisas, na época, aconteciam muito. E quando acontecia, como é que você se virava? Bom, se você estivesse trabalhando para um cliente, você ia devolver o dinheiro. Se você estivesse trabalhando no jornal, você estava demitido. É mesmo? Então, assim... Aconteceu de você ver colegas que foram demitidos por isso? Olha, Gisiel, eu não tenho muito essa lembrança. Não tenho. Mas se acontecesse, era rua. Mas se acontecesse, estava demitido. Mas, assim, o que eu acredito que acontecia, que isso era muito quando você estava na agonia, na pressa, né? Quando você chegava com tranquilidade, mas geralmente o que é que você fazia? Você tirava logo a tampa na redação, já jogava na bolsa. Você já ia com a câmera destravada, sem tampa, destampada, para evitar esse tipo de coisa. A outra coisa que acontecia é quando você engatava o filme. Você tinha que engatar o filme, dar uma giradazinha num carretelzinho que tem em cima, para prender o filme, e aí você fechava. O que é que acontecia? Na pressa, você não fazia isso, o filme soltava dentro, e você ficava fotografando sem nenhum filme na câmera. Aconteceu também comigo. Ó, tá aqui o erro de paralaxe. Ó. Ali você está vendo, mas a lente aqui não está lhe vendo, ela tem uma tampinha. Você colocou a tampa aí, você pode olhar ali normal. Eu olhava aqui, estava te vendo, estava fotografando. Mas esquecia que a lente não estava te vendo. Estava tampado. Essas são as câmeras do chamado erro paralaxe, né? Erro de paralaxe. Ou seja, o que eu vejo não é o que a lente vê. Tá entendendo? Então, isso aconteceu muito. Era esse tipo de câmera. Eu tive aí, eu acho que umas 2, 3 dessas daí. E isso aí era... Esse tempo aí, você fotografava no bosque, no museu, né? Fazia aquelas fotos ali para vender... E acontecia muito esse tipo de situação, né? Comigo mesmo aconteceu. E uma pessoa também civil, vamos dizer assim, que não era profissional, que não era da área, era um sonho ter uma máquina dessa, né? Para poder registrar os momentos aí com a família. Né? Isso na época aí era... Quem tinha uma certa condição, né? E tinha uma condição melhor que podia comprar um equipamento desse, naquela época, né? E assim, eu digo que não era fácil você ser fotógrafo naquela época. Você tinha que conhecer... Era a época que não existiam os selfies, né? Não. Nessa época aí, não. E assim, você tinha que conhecer de fotografia. Eu digo que a fotografia nessa época ela era um processo físico-químico. Físico-químico? Olha aí, era ali. Você engatava o filme ali, ó. Tá? Você pegava o filme, pá... E você engatava. Aqui tinha um carretel, que era o que vinha do filme, no próprio filme.
Aí você ia e encaixava lá. O que é que acontecia? Às vezes ela não encaixava. Essa parte bem aqui é que tem o carretelzinho que você pegava o filme, levantava ele, né, encaixava ali, tirava a tampinha lá, virava a tampinha, engatava lá e você trazia para ver se ele prendeu. Prendeu, você fechava a câmera. O que acontecia? Na pressa, pá, colocava ali, engatava e fechava. Ele soltava. Aí, meu amigo, era um abraço. Não tinha nada depois. E aí, aconteceu comigo de eu ter que devolver dinheiro para cliente. Que eu fotografei. Você foi lá. Não prestou. Que valeu que comeu do bolo, bebeu do refrigerante. Mas isso não era bom, né? Isso não era bom. Porque aí o cara já dizia, não, esse cara não... De uma certa forma, queima um pouco. Queima, né? O profissional, né? E ainda bem que... Não é nada bom para repercussão, né? Hoje já existem os processos, né? Se acontecer... Porque assim, você está perdendo uma coisa... Já fica no contrato, né? Em contrato, né? E assim, você está perdendo uma coisa que é aquele momento único. Né? É aquele momento único da pessoa. Você por já exemplo, pensou aniversário, 15 anos, casamento, nunca noivado. Nunca aconteceu comigo em 15 anos, nem em casamento, graças a Deus. Mas aconteceu em noivado, aconteceu em aniversário, assim, tipo, 2 anos, 3 anos, ali aconteceu. Né? Não total, tipo assim, não foi uma perda total, mas eu perdi boa parte do evento. Mas assim, hoje seria a coisa bem mais complicada, né? Os processos, essas situações aí, não é bom. E isso não é bom para o profissional. O ideal é você ter atenção. Só que eu era novo, né? Garoto novo e tal, e às vezes acontecia, mas não é correto. É bom evitar. Nessa época, hoje é mais difícil acontecer isso. Aliás, hoje... Quase que não acontece. Quase impossível, quase impossível. É verdade. Ô Mário, nessa época aí, o que você imaginava? Vamos nos reportar lá 40 anos ou 30 anos. São mais de 40. Não, mas eu fico nos 30. Sim, tá. Entendi. Para dar um paralelo, né? 10 anos que você já tinha, 15 anos que você já tinha de profissão. Aí você ia para um evento, ia cobrir algum evento, aí você pensava assim, poxa, um dia isso aqui vai mudar, um dia isso aqui vai ser diferente, um dia isso aqui pode ser de outra forma. E hoje você vê que é uma realidade, que mudou realmente. Você chegava a pensar isso, a imaginar que a técnica iria mudar, que a ferramenta iria mudar? Assim, a gente pensava, porque os avanços vinham, por exemplo, começaram com essas câmeras que eu lhe mostrei, depois já vieram essas Yashica Mate 124G, depois veio a Nikon, né? Já veio a Canon, ou seja, câmeras com mais qualificação, né? E recursos profissionais para você trabalhar. Então eu pensava, bom, um dia isso aqui tudo pode mudar, né? Um dia isso aqui vai acontecer de mudar. Como ou de que forma, assim, eu não imaginava muito. Olha aí hoje, olha só a diferença do que... Essa é a atual, Essa é a OS 5D, é uma Mark IV. Isso aí é uma qualidade que... Olha esse zoom aí. Né? Olha só o equipamento que você tem hoje. Isso aqui eu digo o seguinte, o erro aqui é quase zero. Quase zero. Só se o operador do equipamento for operar muito ruim. Mas o erro aí é quase zero. Inclusive, ela tem um automático ali em cima que você coloca lá e pronto, meu amigo. Ela faz tudo para ti. E cadê a tua ferramenta de trabalho? Tu não trouxeste? Não, deixei em casa porque eu deixei carregando que eu tenho um serviço para fazer. É 5D, né? Tá ali, né? Essa é uma 5D, uma Mark IV. Isso aí é top, viu? Isso é top. Isso é top do top. Isso é para nível de Mário Quadros, Raino Nato, Sidney Oliveira, Oswaldo Forte, e tantos outros colegas nossos aí, Paula Sampaio, e essa turma toda aí que é sensacional. Esse time aí é muito bom. E pegando uma carona daquela época para essa aí que nós estamos, como é que o Mário Quadros se preparou para essa evolução? Bom, aí é o seguinte, Gisele, aí entrou aquela questão do jornalismo. Eu fazia isso aí, né, eventos, mas não era isso que eu queria. Eu sempre disse para o meu pai,
eu quero ser fotógrafo de jornal. Profissional. Não, profissional eu era, só que tem uma diferença, eu sempre digo que é uma diferença de fotojornalismo para foto normal. Meu olhar, o olhar dos colegas, Oswaldo, toda essa turma aí que está é diferente. No jornalismo você tem que fazer uma composição, no jornalismo a foto tem que falar. Às vezes você não precisa de texto. Isso né? Você não precisa de texto. Uma bela foto, ela diz tudo. Você publica e acabou. Então, na foto de eventos, é uma outra situação. Você está fazendo ali posado, você errou, chama, faz de novo. O próprio cliente dá a dica, né? Olha, eu quero assim e tal. No jornalismo não tem isso. Você já pensou, você está fazendo uma confusão, né? Um porradal do caramba. Você está lá fotografando, você está se virando, está no meio lá da porrada também. Pode tomar também, como aconteceu comigo. Eu tomei umas quantas. Então, o que é que acontece com isso? Você não pode errar. Não pode errar. Tem que estar. É um olho no padre e outro na missa. Tem que estar ligado para tu não apanhar. E ali na hora, no ao vivo. É tudo ao vivo. E não tem, depois daquela briga ali, quando acabou, você perdeu tudo, você virar para o cara, briga de novo. Não tem, acabou, perdeu. Então, a diferença do jornalismo é essa. Né? Você vai fazer um futebol. Você não pode fazer um futebol com menos de 250 de velocidade, né? Tem que ser de 250 para cima. Ou você pode fazer até com 60, mas parado, um momento parado, mas futebol é velocidade, sempre tem ação. Você quer fazer ação, você não vai fazer aquele momento parado. Então, você tem que ter a sensibilidade de saber que aquilo é uma imagem. Você tem uma foto muito antiga, feita pelo Domício Pinheiro, um dos maiores fotógrafos de esporte, quando a perna do Mirandinha foi quebrada. Mirandinha, eu acho que jogava no São Paulo, não estou lembrado aí, Botafogo, não lembro direito. E ele pega o momento quando dobra a perna dele. Aparece o osso. Ou seja, ele estava no lugar certo, na hora certa, mas ele tinha sensibilidade para fazer aquela imagem. Então, o fotojornalista, ele tem que ter sensibilidade. Ele é o cara que tem que estar ligado, é o cara que tem que estar sabendo o que está fazendo ali. Que aquele momento... Tem que ter a leitura do momento. Tem que ter a leitura do momento. É bem diferente do fotógrafo. Olha aí, tá aí a imagem, ó. Tá aí a imagem, olha lá. Olha lá. Olha a perna, acho que é o Mirandinha, se não me falha. Olha só essa imagem aí. Fez um L. Não, tá ali, ó. Ali. Tô vendo aqui. Ou seja, para fazer isso aí, você tem que estar ligado, você tem que estar... Detalhe, as câmeras dessa época, e não é essa câmera que mostrou agora aí, não. Era a câmera ainda que você passava aqui, ó. Você estava fotografando, você tinha que... Agora não, você aperta, ela passa automático. Você aperta, ela passa... Olha só aí. Ou seja... A sensibilidade. A sensibilidade do profissional. O cara está ligado, né? Está ligado e tem que estar mesmo o tempo todo ligado. Enquanto não acabar isso aí, você está ligado. Você tem que estar ligado. A qualquer momento, um futebol, a qualquer momento pode acontecer tudo. Inclusive nada. Mas é muito difícil nada, porque sempre tem coisa. Mas até o nada é notícia. Até o nada é notícia. Não aconteceu nada. Mas é notícia. É notícia. Ou seja, tem que noticiar que não teve nada. Então, essa é a diferença do fotojornalismo. Por exemplo, houve casos de colegas no fotojornalismo que ele era mais fotógrafo de eventos do que fotojornalista, que ele foi fazer matéria, que citar um exemplo aqui muito rápido, teve uma situação de um jogo no Bairão, e o profissional foi mandado para lá, na época, e quando chegou lá não teve o jogo, encheu, alagou o campo, jogadores tirando água do estádio com cuia, emprestaram da tacacazeira lá, balde, torcedor, tudo. Ele chegou lá e ele não fez a foto. Simplesmente porque ele não fez a foto. Ele disse que não tinha jogo, ele foi para fazer jogo. Então é aquilo que eu falo, o fotojornalista... Ele não teve a sensibilidade de perceber... A gravidade que ali era a água que o pessoal estava tirando, a chuva. Aquilo que era a imagem. Aquilo era a imagem. Aquilo era a imagem. Aquilo era a notícia. Aquilo era a notícia.
Né? Parece o cara que foi num outro estado fora daqui, ele foi fazer um evento de recepção, fotógrafo também, de jornal. Chegou lá no evento, o prédio estava pegando fogo. Aí ele olhou, pegando fogo. Eu vou ele fotografar voltou. isso aqui, pô. Quando chegaram lá, o colunista pediu para ele, me dá uma foto lá do acontecimento lá. Então, prédio, mas eu não do fiz incêndio. nada. Não teve o evento porque pegou fogo o prédio. E ele não fez uma imagem. Então, aí é que eu falo para você a diferença do fotojornalista para o fotógrafo convencional. Não estou dizendo que o fotógrafo convencional não tem essa sensibilidade, não. Hoje talvez seja mais diferente, os caras estão mais ligados, estão mais atentos, até as informações hoje são mais precisas, né? São mais objetivas, então o cara é muito ligado. Hoje todo mundo é muito ligado. Ele lê, ele está ali no Instagram, no Facebook, WhatsApp. no WhatsApp, ou seja, ele está ligado, cara. A fonte de informação é direta. Mas mesmo assim, às vezes, você que não é um fotógrafo, um fotojornalista, a notícia está passando aqui na tua frente. Como você não tem a sensibilidade, você acaba não registrando. Isso acontece. Acontece. Ainda hoje. Né? Em números bem menores, mas acontece. Então, assim, você tem que estar ligado o tempo todo. Então, tem uma diferença nesse quesito, que, ou seja, o fotojornalista é uma coisa, o fotógrafo de sociedade, de eventos, ele é outra situação. E há casos que o fotojornalista também, às vezes, não conhece um pouco daquele lado dele ali, porque ele é especialista ali. Né? Na fotografia, muita gente não sabe, mas ela tem as especialidades. Tem as ramificações. Tem, tipo medicina. Por exemplo, tem aquele áreas. Tem aquele fotógrafo que ele é o fotógrafo aéreo. Ele sabe a altura que tem que fazer aquela imagem, ele sabe a velocidade do avião, você não pode fazer com um avião muito veloz, você não pode fazer com um avião que sobe muito. Tem várias situações. É um material específico também? Também. Também. Para o aéreo? Também. Né? Às vezes até a aeronave tem que ter aquele quadradinho ali que é cortado no fundo da aeronave para você colocar câmera e tal. Por exemplo, um fotógrafo vai fazer mosaico. Ele tem que ser um cara que conheça do assunto. Em Brasília, se não me engano, se não me falha a memória, tem um amigo meu que o nome dele é Alex Curado. É um cara bom nisso, ele é especialista nisso, ele ganha dinheiro nisso. Está entendendo? Ele é o melhor que tem para fazer isso. Tem gente que se especializa na área. Se especializa. No aéreo. É Você fez aéreo também? Já fiz. Avião, helicóptero? Avião, helicóptero, ultraleve. Ultraleve? Ultraleve. Às vezes o ultraleve é o melhor para você fazer. Balão? Não, balão não. Ainda não, né? Mas ultraleve, Cessna. O Cessna é bom, que ele tem a asa em cima. É melhor para você fotografar do que o avião que tem a asa aqui embaixo. Ele te atrapalha um pouco. Tem um fotógrafo também do alpinismo que faz escala? Sim, tem. Rapaz. Tem o fotógrafo de Fórmula 1, que é aquele fotógrafo especialista, né? Na mais alta velocidade, como Ferreira Neto. Como diz o Ferreira Neto, né? Nós tivemos aqui ele, o Carlos Silva, um baita profissional, hoje está em Brasília. É um equipamento também específico para a Fórmula 1? Você tem que ter para cada situação dessa, você tem que ter um equipamento. Você tem que ter um equipamento com qualidade, né? Com condição para fazer aquilo. Né? Ou seja, Fórmula 1 você não pode estar lá no meio da pista, você não pode estar lá do lado, você não pode estar lá do lado dos engenheiros. Você tem uma posição que você fica, é direcionado pelos coordenadores e tal. E aí você tem que ter equipamento. Se você não tiver, você não faz. Até hoje no futebol. É uma área muito rica, né? A área da fotografia. Muito rica. Tem aquele fotógrafo de estúdio. É aquele cara que conhece luz de estúdio. Ele sabe que se meter uma luz difusa, uma luz lateral, ele tem esse resultado, esse outro resultado. Ou seja, tem várias especialidades. O fotojornalista, eu digo que é aquele cara que ele faz tudo, mas ele não é especialista em estúdio, ele não é especialista em fazer foto aérea. Você se especializou em alguma área ou você está em todas? Você é clínico geral? Sou fotojornalista, mas eu sei fazer eventos, porque foi aonde eu comecei. Mas houveram casos de
companheiros de trabalho que do evento ele não conseguiu ir para o fotojornalismo. Não conseguiu. Ou seja, é mais fácil do fotojornalismo ir para o evento do que o do evento vir para cá. É isso que eu digo, tem uma certa diferença, uma mudança, diria, não muito grande, mas que você tem que ter um olhar diferente, você tem que ter aquela sensibilidade, então isso aí é fundamental, é fundamental. E tem casos também, né, Mário, que uma pessoa comum que eu digo é uma pessoa que não é um profissional da área de fotografia, mas ele tem a sensibilidade um dia de estar andando na rua, ver um pássaro bonito, um pôr do sol, aí a lua. Sim, aí ele vai lá com o celular dele, pega um ângulo legal, faz uma foto linda, estoura essa foto por aí na rede social. Quem fez? Foi uma pessoa comum. Não foi um profissional a nível de Mário Quadros, Rai Nonato e tantos outros. Sim, sim. Já aconteceu muito isso. Você vê muito isso na internet hoje. Né? É por isso que eu digo que hoje a coisa está muito mudada. Mas, em compensação, ela tem mais facilidade. Olha aí as objetivas. Essas que são as objetivas? Essas são as objetivas. As objetivas são as lentes? São as lentes. Aquela ali de cima é um anel que você coloca para colocar a objetiva para ela dar uma aproximação maior. Né? Ela usado até hoje? Ela vai ficar mais ou menos isso aí. Muita gente usa ainda. Muita gente usa. Ó, ela fica assim. Ó. Ali ela está desmontada, aqui ela já está montada. Né? Ou seja, voltando aqui no assunto hoje a coisa está mais fácil. Né? Você anda com o celular. Se você tiver a percepção da coisa, você pega o celular aqui e você já faz. Por exemplo, falando em foto, eu vou ver se eu recupero uma foto que eu fiquei extremamente apaixonado por essa foto e foi batida por uma pessoa comum. E ela me passou e eu fiquei assim, impressionado. Eu vou ver aqui porque quem sabe faz ao vivo, né? Não espera acontecer, como já diz o poeta. E eu vou ver se eu pego aqui para a gente colocar aí essa imagem aí. É tipo assim também, né? Por exemplo, na imagem dinâmica, porque a nossa imagem é estática, mas a imagem dinâmica, que é a parte do cinegrafista, né? Do repórter cinematográfico, você vê que tem gente que faz no celular. Você vira e mexe, você vê um monte disso aí na internet, o cara que está filmando uma briga. Mas se você prestar atenção, você quase que não consegue, às vezes, decifrar o que é que ele fez ali, porque ele liga o celular e ele faz isso. Ele faz isso. Ou seja, você acaba não sabendo. Você vê que o profissional é diferente. Mesmo ele pegando o celular, ele vai fazer isso aqui. Se o assunto é você, né? Ele vai permanecer aqui, vai estabilizar a imagem, depois ele vai virar, quando ele volta, você está vendo, é diferente. Eu sempre digo que o profissional é diferente. Né? Ele é especializado naquilo ali, ele sabe fazer aquilo ali, diferente do camarada que é curioso, digamos assim. Né? Ele quer fazer, ele quer mostrar. Mas hoje, as redes sociais, até os próprios meios de comunicação, como jornais, televisão, as televisões, eles não fazem questão de qualidade, sim de ter a imagem da notícia. Ele quer dar notícia, ele quer mostrar que aquilo ali está acontecendo. Então, eles não se preocupam muito com a qualidade. Antigamente, essa preocupação era muito grande. Os jornais não publicavam fotos ruins. Né? Os canais de televisão não mostravam imagens sem qualidade. Hoje não, hoje eles pegam tudo. É porque a coisa hoje... Havia um crivo bem maior, né? Muito, muito. Hoje não. Eles estão atrás da notícia. Como as redes sociais hoje são muito fortes, então eles, os donos, os diretores, eles querem ter aquela imagem para colocar no canal de televisão deles para mostrar para o público. Antigamente, todo mundo era assim. O rádio dava a notícia primeiro, depois a televisão, depois os jornais. Porque o jornal era só no outro dia. Só no outro dia. Como hoje, ainda hoje, né? Sim, sim. A versão clássica, né? Sim. Porque nós temos hoje os portais que também são mais... Mas o que é que acontece hoje? Dinâmicos, né? Dinâmicos, com certeza. Mas o que é que acontece hoje?
Quase jornal... hoje os portais eles são quase que em tempo real, né? São em tempo real. São em tempo real, né? São em tempo real. Mas hoje acontece assim. Salvaguardando algumas exceções, são em tempo real. Mas hoje... Mas eu acredito que mais real ainda, mais real ainda, mais ao vivo ainda é o rádio. O rádio ainda é mais imediato. Mas ainda está... Mas ele hoje já perdeu. Por que ele já perdeu? Se você pegar os Instagrams, os Facebooks, as notícias são primeiras lá. Hoje, rádio, jornal e televisão perde para as mídias sociais, porque eles são imediatos. Eu posso sair daqui agora, se acontecer alguma coisa ali, eu filmo, faço, já coloquei aqui no meu. O rádio não está sabendo. Ele vai acabar vendo aqui e depois vai dar notícia. Hoje, todo mundo... Agora, se o profissional de rádio estiver no momento... É outra conversa. Ele dá imediato aquilo ali. Dá imediato. Dá imediato. Mas, assim, hoje as mídias sociais que estão na frente. Hoje, rádio, jornal e televisão acompanham eles. Né? E ao contrário do que muito pensa... Segue eles. Sim. Ao contrário do que muita gente pensa, fala, imagina, eu acho que ninguém atrapalha ninguém. Eu acho que cada um contribui dentro do seu segmento, dentro do seu objetivo. A internet ela não veio para atrapalhar em nada o rádio, pelo em contrário, nada a televisão. Pelo contrário, ela veio para enriquecer cada vez mais esse trabalho. Olha, essa imagem que eu estava lhe falando, Mário. Olha essa imagem. Essa imagem... Isso foi de manhã, né? Foi de manhã? Essa imagem foi de um amanhecer em Bujaru. Legal. Numa manhã daquela fria, numa manhã neblina daquela de valendo, inverno, né? Neblina valendo. Com uma neblina assim mesmo, paraense. E o rapaz foi lá e tirou essa foto. Pois é, isso aí é legal. Você... Olha só que imagem linda, 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 linda. E não foi feita por um Mário Quadros, nem por um Rai Nonato, nem por outro bambambam da fotografia. Foi feito por Davi Barbosa. Aliás, obrigado ao Davi Barbosa, eu coloquei essa imagem no meu status, na internet, repercutiu muito, porque que imagem bonita, a imagem por si só já é linda, que é a natureza. A natureza, né? Exatamente. E o olho do fotógrafo também aí foi fantástico. Mas é isso que eu digo para você. Dia desse, a sensibilidade, né? A sensibilidade, isso aí é a sensibilidade. Dia desse Mosqueiro estava tendo aquela tromba d'água, né? Alguém de celular fez... Ficou top aquilo. E depois todo mundo postou, todo mundo seguiu, televisão, todo mundo. Aquilo que eu falei para você ainda há pouco. As mídias sociais hoje, ela é de imediato. Já aconteceu de você procurar uma imagem assim na internet que lhe chamou a atenção e você ir em busca da pessoa que fez? Sim, várias vezes. Olha, eu posso usar a tua imagem? Já, várias vezes. Poxa, que legal. Porque você vê que... Às vezes, recentemente eu precisei para um trabalho da minha filha sobre a Nanindeua. Eu não tinha essa imagem, e ela precisava. E eu vi na internet de um fotógrafo que eu não lembro agora o nome, eu fui lá, liguei para ele, pedi se ele podia me autorizar para que a minha filha usasse para um trabalho e tal. E ele disse, sem problema. E o contrário, com certeza, já aconteceu bastante. Sim, também, várias vezes. E a gente pede assim, né? Dá pelo menos o crédito, né? Porque isso aí é uma lei, essa questão do crédito é uma lei. É 14 de dezembro, acho que de 1974, é isso, Rai? 73, por aí assim. É obrigação, né? Você publicar essa lei. O Rai já ganhou aí uns processos com isso aí do cara publicar a imagem dele e não tá lá, e o Rai foi lá e foi pegar essa ponta. E tá certo. Só não me deu nada, mas tudo bem. Mas ele... Então, isso aí é lei, é uma lei. E hoje, para evitar isso, eu vejo em algumas publicações, alguns colegas fotógrafos, eu vejo muita gente usando a marca d'água, né? Sim, na foto. Que aí... E essa lei não é só para o fotógrafo, é para o cinegrafista também. O cara usar a imagem dele, sem autorização dele, rola um processozinho também. É a mesma coisa. Qualquer imagem, né? Qualquer imagem, seja ela dinâmica ou estática. A galera das redações, os jornalistas, né? Os editores, né? Os textos e por aí vai. Mário, e a época você chegava lá, colocava as fotos na redação, tinha alguém que ia verificar essas fotos para ver qual é que ia para
para edição? Sim, o editor. O editor, né? Naquela época não tinha o diretor de imagens, né? Digamos assim. Como tem hoje aqui na órbita. Como tem hoje. Né? Alex. O Alex é meu diretor de imagens aqui. Vai para a mão do diretor de imagens e ele que seleciona e passa para os editores de texto, de páginas, essas coisas assim. Naquela minha época, não. Ele tinha o chefe da fotografia, que no meu início foi o Emmanuel de Almeida, vereador. Era aquele repórter mais antigo, mais experiente? Geralmente era o mais experiente, o mais antigo. No caso meu, quando eu iniciei lá, era o Emmanuel de Almeida, da província do Pará. Ele era o chefe dos fotógrafos, né? Depois foram mudando, foram vários. Mas não tinha aquele diretor de imagem, que é aquele cara que olha, não, essa imagem aqui é que vai, essa aqui é que vai. Hoje é um negócio, um crivo mais bem direcionado para imagem melhor, tal. Naquele tempo não, tipo assim, coloca essa imagem está boa, era mais ou menos assim que o editor da página escolhia, né? Hoje a coisa é diferente. E qual foi o teu primeiro veículo de comunicação? A província do Pará. A província do Pará. Com quem você trabalhou na época, que ainda está hoje aí na ativa? Na ativa hoje está o Oswaldo Forte, está eu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu lembro o restante, Porfírio da Rocha já faleceu, José Miranda já faleceu, Finado Baixinho, olha, Brás da Rocha também. Hoje quem está na ativa de lá é eu e o Oswaldo Forte. Acredito que somos nós dois. Você começou com quantos anos lá na província? Rapaz, eu acho que eu tinha 17, por aí assim. 17 eu anos. era loiro, dos olhos azuis. Nessa época você era cabeludo, né? Bem diferente, né? E como foi para você ir para a província? Quem me levou para a província do Pará foi o Dr. Edir Proença. Edir Proença? Foi. Ele que me levou para a província do Pará. Né? E na época a direção era do Chembra, né? Euclides Bandeira, irmão do Walter Bandeira, por sinal um baita editor, repórter, né? O Chembra. E o doutor Edir me levou para a província do Pará. Eu agradeço primeiro a Deus e depois a ele por ter me dado essa oportunidade. Quantos anos na província? Eu passei 13 anos na província como funcionário, porque eu fiquei muito tempo sem ser funcionário. Fiquei lá, tipo, encostado, saía com o pessoal, andava e tal. Mas você já chegou para ser fotógrafo lá? Não. Antes disso, me aconteceu uma situação seguinte. Eu fui num outro órgão de comunicação, vou evitar citar nomes, né? Até porque não vai muito a coisa. Mas eu vou contar só aqui uns detalhes. Você vai contar o santo, mas não vai um milagre, mas não o santo. Não vou contar, né? O santo. Então, eu estive tentando uma vaga. Tinha uma vaga de fotógrafo nessa empresa. Essa empresa ainda existe? Existe. E eu fui, na época, lá. E o editor, ele era o chefe dos fotógrafos. Ele ainda está vivo? Não. E eu estive lá. E eu fui pedir essa oportunidade para ele. Aí me disseram que 17 anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, me disseram, você sobe aqui e tal, a pessoa fica aqui. Quando você abrir a porta, você dá de frente nela. Aí você diz lá o que você quer e tal. Eu perguntei, tem essa vaga? Tem. E eu fui. Quando eu cheguei lá... Era vaga para fotógrafo? Para fotógrafo. Na realidade, é repórter fotográfico. Isso repórter que as pessoas confundem muito. É repórter fotográfico. Por exemplo, a minha carteira ela é assinada como repórter fotográfico. Correto. Né? E é aquilo que eu falei para você. Você não é um fotógrafo, você é um repórter. Porque a fotografia fala só. Isso. Entendeu? Bom, aí tá. Quando eu cheguei lá, estava sentado, eu dei bom dia e já não respondeu. Diga. Eu disse, amigo, eu ouvi dizer que tem uma vaga aqui de fotógrafo e tal. Aí ele olhou para mim e disse, tu és fotógrafo? Eu disse, sim, senhor.
Aí ele ficou assim, fotógrafo do quê? Eu disse, fotógrafo de casamento. Falou assim, tu é lambi-lambi, né? Tu não és fotógrafo, tu é lambi-lambi. Né? É. Aí ele pegou, mostra aí. Eu mostrei para ele as fotos que eu tinha, que era uma máquina que meu pai tinha me dado, e umas fotos que eu tinha feito. Ele olhou e disse, rapaz, isso não é foto. Jogou tudo no chão. No chão? Inclusive a minha câmera também. Isso não é não é máquina. Isso é brinquedo, ele falou. Isso é brinquedo de moleque. Tá, beleza. E aí ele virou para a redação e disse, ei, pessoal, estava lotado. Lambi-lambi quer ser fotógrafo, quer ser repórter fotográfico. Como, né? Aí todo mundo riu e tal. Eu juntei as minhas coisas. Naquele momento eu chorei. Coloquei na minha bolsa e fui embora. Eu não acertava nem chegar na minha casa. E cheguei em casa, meu pai estava lá e eu falei para ele pegou e disse, rapaz, eu já te disse que tu tens que ficar aqui fotografando eventos, é isso aqui que dá dinheiro, não sei o que e tal. Eu disse, não, pai, mas eu quero isso aqui, quero ser fotógrafo de jornal. Ele falou, então vai atrás de mais uns 2 desses e talvez um para te espancar lá, quem sabe tu não consegues. Meu pai era assim, duro, né? Naquela época, rígido, né? Parada da história. Com tempo depois, eu consegui, eu acho que, se não me falha a memória, foi meu próprio pai que conheceu o doutor Edir. E ele chegou a ligar, doutor Edir, ou encontrou o doutor Edir em algum lugar, falou, e o doutor Edir disse, diga para ele ir comigo, na província do Pará. E eu fui. E daí, eu tive ajuda de muita gente, são muitas pessoas. Rodolfo Oliveira foi um cara, olha aí, teve um prêmio aí que eu ganhei na província. Rodolfo, olha aí. Tá aí, premiado. O companheiro Mário Quadros, integrante da equipe de repórteres fotográficos, olha aí, da província do Pará, acaba de ser premiado pela Fundação Ayrton Senna. Ele participou do concurso Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, com a foto intitulada Trilha da Fome. É isso mesmo? Isso mesmo. Confere com o original. Confere. Isso aí, a repórter que estava comigo aí nessa matéria foi a Gabriela Tias. Se não me engano, a Gabriela hoje está na Folha de São Paulo, no Estadão. Ela mora em São Paulo. Então isso aí foi na época da província do Pará. A província do Pará. Então, assim, e aí... Será que esse cidadão, ele leu isso daí? Ele soube disso daí? Não, depois de tudo isso aí, nós nos cruzamos em trabalhos. Em trabalho. E eu consegui, assim, emplacar umas 3, 4 fotos na frente dele, capa de jornal, onde ele não foi. E ele depois foi e perguntou, para ter um moleque aí, assim. Quem é esse moleque? Esse moleque é bom pra caramba, né, rapaz? Ele fez umas fotos e tal, que inclusive eu acabei não fazendo. Ou seja, mas ele nunca soube que eu era o cara que tinha ido lá. Não, porque você nunca quis também? Não. Isso não conta, Gesiel. Mas ele falou isso, vocês trabalhando juntos ou não? No mesmo órgão de imprensa? Não. Ele você lá no dele mesmo e eu na província. Ele no dele lá e eu aqui na província. Ou seja, o que é que eu tomei disso aí, que o meu próprio pai disse? A lição. Ele acabou me dando um incentivo. Talvez eu fosse até desistir, mas eu acabei sendo incentivado pelaquilo ali e eu fui buscar. Ou seja, você tinha confiança realmente na sua máquina. Sim. Parafraseando, tinha confiança no taco. Primeiro eu confiava em Deus, sempre. E depois no meu trabalho e as pessoas que me ajudaram. A minha esposa foi uma pessoa que me deu muita força em tudo isso aí. Tudo. Uma incentivadora, né? A minha esposa foi crucial em tudo isso aí. Primeiro meu pai, primeiro Deus, meu pai e minha esposa. Minha família, de um modo geral. Mas assim, aí depois eu fui, nós se cruzamos, fazendo trabalho juntos. Ele nunca soube que eu era o cara que ele não reconheceu? Ou se soube, calou, e eu me calei também, porque... Ele se recolheu à insignificância dele, né? Talvez, de uma certa forma, sim. Talvez de uma certa forma, sim. Mas o que eu agradeço é porque Deus me deu oportunidade. Agora me diga uma coisa, rapaz, você sabe que eu sou perguntador, né? Essa galera que ele apontou, lhe viu, lógico, né?
Sim, Viveu. sim. Você teve condições emocionais de olhar para essa turma ou você já estava de cabeça baixa ali? Já estava de cabeça baixa, juntando as minhas coisas. Não Pra ir lembra embora. de ninguém que estava lá, Não, né? nem olhei, Nem olhou. nem olhei. Não faço a mínima ideia quem bem. poderia ser. Quem sabe eu não cruzei com essas pessoas depois. Até trabalhou com Eu essas trabalhei. pessoas, né? Mas eu não lembro. Porque, quer dizer, eu não lembro, não olhei mais. Não olhou, né? Eu já Sistema comecei a emocional, chorar, né? já me abaixei, peguei o meu material ali e saí. Né? Ah, rapaz, como é que existem pessoas assim, né? Mas assim, Gesiel, só para dizer para quem, Cabra sem vergonha. só para dizer para quem nos assiste que é uma profissão muito bonita. Eu muito amo, rica, né? Muito rica. Eu amo. Hoje eu faço rádio, né? Hoje eu estou no rádio, né? Que eu amo também. O rádio é o rádio. Né? O rádio é o rádio. O rádio eu não vou dizer que é uma cachaça, porque eu nunca bebi cachaça, não bebo. Né? Mas para quem bebe, diz que é uma cachaça. É um tom de brincadeira, né? O pessoal ali e tal. Mas assim. Que a pessoa gosta. Gosta, né? Mas é top. É top. Mas assim, eu digo que é uma profissão muito bonita, mas ela tem seus percalços. Tem os seus espinhos. Tem os seus espinhos, né? Que coisas que acontecem. Por exemplo, logo que eu iniciei, quase eu morro. Por quê? Eu fui fazer uma matéria de polícia onde o assaltante tinha pego uma pessoa como refém dentro de uma casa. E era ali no Barreiro, acho que era Barreiro ali. Não era telégrafo não, né? Não, Barreiro. Cheio de ponte, naquela época era muita ponte. Não é o que é isso hoje aí, então tá modificado, tá mais... Rapaz, eu cheguei, garoto novo, moleque novo, agoniado. Já existia a Ponte do Galo? Já existia. Esse galo é antigo. E eu, afoito, digamos assim, porque quando você é novo, você é afoito, né? É agoniado, você quer fazer, quer mostrar. Não tem limites, Não tem limite. Você não tem medo. E eu cheguei meio que agoniado, já estava todo mundo posicionado. Né? Sabe? Eu olhei para um policial que tinha e perguntei, levantei a cabeça assim para ele perguntando. Aí ele fez assim, pro rumo da casa que eu estava bem próximo. Eu não sabia, por inexperiência, ser afoito. Me direcionei para casa, tinha uma janela aberta. Era onde estava o cara embaixo com a vítima, com um revólver na cabeça do refém. Quando eu entrei, que eu botei a cabeça, que era para procurar, para fotografar, ele atirou. A bala passou por aqui assim. Nossa. E deu para cima. Não era para mim ir naquele momento, né? Porque se fosse, eu teria partido. Certeza. Mas assim... Ter sido alvejado, né? Foram várias situações durante a minha carreira profissional. Essa aí foi uma. Teve... Mas você continuou lá cobrindo o fato, né? Eu recuei, a polícia veio, ainda me deu um esporro muito grande. Eu imagino a bronca, né? E perguntaram se eu era doido, se não sei o quê e tal. Enfim, né? Aprendeu, né? Aprendi. É por isso que hoje, talvez, a polícia já não permita que você chegue ali e tal, eles isolam tudo e tal. E mesmo quando você está lá próximo, mas você vai protegido, né? Tem toda uma proteção, né? Como é o nome que... Colete, né? Hoje, os jornalistas que cobrem essa área policial, de uma certa forma, hoje também já perdeu muito, né? Mas como era naquele tempo, era um negócio mais... Aquele tempo era valendo. Bem violento, né? Não, eu digo não era violento, dava muita ênfase para isso. Os jornais... O Ibope, né? O Ibope, a audiência. Os jornais eram praticamente fortes na polícia e no esporte. O esporte sempre foi forte, né? O esporte sempre foi. Né? Mas assim, hoje não. Hoje você vê que a polícia ela já deu uma... Quase não tem muita notícia, né? Antigamente, você falou no rádio... E nessa área policial, você tinha um repórter diariamente no pronto-socorro, né? Assim como tinha nos jornais também. Assim como tinha nos jornais. Nos jornais, Para você ver hoje... só que o tamanho da audiência, o tamanho do produto, o tamanho da importância, né? Naquele tempo, sim. Até eu me lembro que no rádio tinha O Adamor fazia, né? Adamor fazia, mas tinha um colega no pronto-socorro que ele ficava fixo ali, que tem até uma vinheta que diz J. Ribamar. O J. Ribamar.
Antes dele tinha uma outra pessoa que eu não lembro agora, mas aí passou Augusto Fernandes, Rai Siqueira e tantos outros, né? E o Adamor Filho era aquele que ficava girando, né? Mas antes do Adamor acho que teve o Gouveia. Eu não lembro, faz tempo isso, e assim, a memória agora já vai, né? Mas assim, houveram muitos profissionais que eram setorizados para dar só notícia disso, né? Eu me lembro que o J. Ribamar dizia, quem tem parentes fora de casa, que ouçam as notícias, né? Se não me engano, era assim, alguma coisa que ele falava. Ou seja, são tempos que eu digo, né? Que eu vivia, que foi bom, profissionalmente. Muito bom. Profissionalmente. Fazem parte da história, né? Faz parte da história, com certeza, né? E assim, quem viveu esse tempo, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Só vive com as histórias contadas aqui no Pode Aclep. No Pode Aclep, exatamente. Então, assim, a minha esposa foi muito feliz quando eu aposentei, que ela disse assim, você entrou na hora certa e está saindo também na hora certa. Para curtir a aposentadoria, né? Também curti ela, meus filhos, família, né? Nós temos 3 filhos, graças a Deus. Os netos, né? Já tem Estão netos? chegando. Estão a caminho. Com a graça de Deus. Já estão encomendados. Né? Sim, sim. Então, assim, esses tempos foram bem vividos. Eu aprendi muito. Eu também fui militar, né? Como militar também eu aprendi muito. Eu fui naquela época que o militar era o militar. Autoridade. Né? Tal. Não que não seja hoje. Não, sim, sempre, né? Mas eu digo, era uma coisa a mais. Era no tempo do militarismo, eram coisas totalmente diferentes, que não é hoje. Hoje são outros momentos. Eu digo que aquele momento que eu vivi foi esse que nós estamos é outro. Nós temos mais liberdade, digamos assim, né? As coisas são mais... não tem aquela... Por exemplo, tinha censura. As restrições. Né? As restrições, né? do militarismo, essa coisa toda. Mas eu me lembro que teve colegas que subiram para fotografar alguma coisa que era ilegal. Ilegal que eu digo assim, não para nós. Para quem estava fazendo e que não podia fotografar, o militar chegou lá, puxou o cara que ele veio se arrebentando todinho. Hoje não, hoje você sobe, faz. Hoje o próprio Zoom também te ajuda, te ajuda, né? Te ajuda, né? A coisa mudou muito. Hoje nós temos uma liberdade melhor, que a gente chama liberdade de imprensa, né? A coisa, mas naquele tempo era muito complicado. E os próprios movimentos, né? As associações, né? Federações. Sim. Vão se organizando. Vão se organizando. Hoje você trabalha, digamos assim, mais em paz, né? Mais em paz. Mas naquele tempo era complicado. Você tinha que estar se escondendo, não podia estar se expondo muito. Né? E chegou uma época, Mário, de você fazer esportes, cidade, polícia, você acumular as áreas? Chegou esse tempo? Sim, chegou. Eu fiz esporte, polícia. Eu comecei fazendo polícia. Foi? O início da minha carreira foi fazendo polícia. Já sentindo a bala passar perto da orelha. Da orelha, para saber como é que funcionava, né? Já sentindo o vento da bala. Eu comecei fazendo polícia, depois eu fiz sociedade. Sociedade, né? Cheguei a fazer sociedade com Edivaldo Martins, na província do Pará. Depois eu fiz cidade e depois eu fui para o esporte. Passei muito tempo no esporte. Foram 36 anos. Né? Foram 36. No esporte? Não, 36 anos de jornalismo. Tá. 36 anos de jornalismo. Né? Como eu disse, passei 13 de carteira assinada na província, mas eu tive um tempo que não foi uma experiência regulamentada. Assim. Tempo de experiência, vamos dizer assim. Eu fiquei ali... Uns 2 anos? Não, mais. Naquele tempo não era tão fácil para você entrar. Era bem mais... Você tinha 2 desafios, né? O primeiro, entrar. Depois, assinar a carteira. Sim. Ser contratado, de fato. Né? É aquele negócio, eu sempre digo. Deus te dá a oportunidade para você chegar. O resto é com você. É isso mesmo. Que às vezes o cara pensa assim, não,
Jesus vai me colocar aqui e vai assinar a minha... Não. Ele vai abrir as portas para ti, usa as pessoas, né, para te abrir os caminhos. Isso. E você vai lá. O resto é lá dentro com você. O profissional é você. Você lá vai começar a mostrar a sua dedicação, que você é competente, que você faz. E por aí, né? Lá dentro é o chamado te vira, né? Olha aí. Olha aí. Eu já... você o ministro hoje, Jader Filho, né? Ronaldo Porto, que infelizmente não está mais fisicamente aqui conosco, e o diretor, doutor Camilo Centeno, né? Foi uma homenagem. Homenageia jornalistas da RBA. É o Banco da Amazônia, Banco da Amazônia. Uma promoção do Banco da Amazônia. Isso. Né? E a gente teve por aí também. Né? Tem outras coisas que eu não cheguei a postar e tal, que eu tenho que procurar, mas assim... Poxa, a gente, graças a Deus, eu posso dizer assim que a gente viveu um momento muito bom no jornalismo, né? A gente passou por bons momentos. Eu fiz grandes matérias como o assassinato da irmã Dorothy. Você esteve em loco lá? Tive. Quanto tempo você passou lá? Passei quase 2 meses. Anapu, né? Anapu. Passei quase 2 meses lá. 2 meses? Foi pelo diário? Foi pela... Rapaz, agora eu não lembro se foi pela província ou pelo diário. Eu não estou lembrando. Eu acredito que foi diário. Eu acho que foi diário. Foi diário, acho que foi diário. Ou seja, Anapu, o caso da irmã Dorothy, Eldorado do Carajás, também. Eldorado do Carajás? Também estava. Rapaz, tinha confusão, chama o Quadros. Não é só o espigão, não. O Quadros está no meio da confusão. Teve uma outra chacina em Tucumã, também eu estive lá. E tantas outras situações, né? Que a gente passou e a gente fez essas coberturas. Agora, já nesse clima assim meio macabro, nesse clima assim meio um pouco mais violento, de situação assim não muito interessante, você chegou a fazer fotos também, IML, essa coisa toda? Sim, rapaz. Cemitérios, IML. Eu cheguei a entrar ali no IML, quando era o IML ali na Barão, naquele tempo, você entrava. Sozinho? De madrugada, a gente trabalhava de madrugada, né? E houveram muitas situações. Para você ter uma ideia, logo que a porta se abria, fechava. Porta se abria, fechava. Você via às vezes um morto se mexendo. Meu Deus! Né? E tem até uma brincadeira de um colega nosso que se escondeu embaixo do morto para fazer uma brincadeira com outro colega de um outro grupo de comunicação também. E ele segurou a mão do morto, o braço do morto embaixo. Quando o outro colega estava fotografando, ele balançou e o outro saiu correndo, dizendo que o morto estava vivo. Estava vivo, morto vivo. Assim, várias situações. Tinha essas pegadinhas. Tinha essas brincadeiras. Você caiu em alguma pegadinha dessa? Várias. Conta uma aí. O braço se mexeu, a boca, o olho, o que foi? Rapaz, teve uma situação que eu fui fazer uma matéria nesse sentido. E quando eu comecei a fotografar, eu percebi que balançava alguma coisa do morto, né? Era o colega que estava embaixo da mesa lá e... Ele estava mexendo. Ele estava mexendo. Movimentando lá embaixo. E eu disse, mas estranho isso aqui. Aí eu peguei, saí, mas eu fiz primeiro a foto, garanti a foto. Saí e falei pro cara lá fora, digo, rapaz, tem alguma coisa errada lá, acho que o cara tá balançando lá, alguma coisa lá. Será que o cara faleceu mesmo? Então, o cara falou, rapaz, tu é doido, isso aí não existe, rapaz. Isso aí foi assassinato, não sei, facada, tiro, não lembro agora. Aí eu peguei, sério, mas eu vi o cara se mexendo. Ele falou, rapaz. Aí eles disseram, rapaz, o novinho aí tá vendo coisa já, olha. Já tá vendo até o morto-vivo já. Então, assim, era uma brincadeira que o pessoal fazia. Tinha uma outra situação, naquele tempo, para você ver como funcionavam as coisas. Era filme, né? Filme. Se você fizesse... A concorrência era tão pesada, Gesiel,
e amigos que nos assistem, que assim, se você fizesse a matéria, eu ou o outro colega ali não fizesse, a primeira bobeira que você desse, a gente abria a tua máquina e velava teu filme. Ninguém fez, tu também não vai fazer. Houveram muitas situações assim. Poxa, mas aí puxava o filme da máquina. Né? Nesse tempo era assim. Hoje não. Para você ter uma ideia. Não saía porrada nisso daí, não? Não saía briga nisso daí? Teve até nego que puxou arma, teve. Pode. Aí é o profissionalismo do cara, né? Mas assim, o negócio era valendo mesmo. Não tinha isso de eu passar para ti, olha, aconteceu ali, não. Teve casos que o cara chegava comigo, eu chegava e dizia, aconteceu alguma coisa assim. Não foi lá. Estou sabendo que foi lá em Americano, digamos. Mudava a rota. Ele mudava a rota. E tu ia embora para lá, ele fazia sozinho para cá. Que sacanagem. Esse tempo aí era o tempo que realmente o jornalismo era valendo. Hoje não. Os colegas trocam informação. Se tu não tens a imagem, eu cedo para ti, né? O Rai sabe disso, que o Rai também é idoso, ele é dessa época aí, ele sabe. E então, era assim. Eu defendia a minha empresa, eu defendia o meu pirão. Não queria saber de ti. Se tu pegou, não pegou, problema era teu. Era totalmente individualista. Totalmente. Né? Funcionava não tinha esse negócio de meu carro, Não. Perdeu. Entendeu? Não tinha o os amigos, não. Era só negócio. Só negócio, né? Não, quando saía dali e tal, a gente se reunia, batia papo, mas não para... Bebia e tal, né? Mas não para... No momento do trabalho, você era o Gesiel. Cada um por si. Da tua empresa, eu era o Mário da minha empresa. Eu não queria saber. Eu queria levar... Era o chamado furo de reportagem, né? Eu queria chegar e dar sozinho. Como aconteceu... Imagem de capa, né? Imagem de capa. Como aconteceu uma vez a queda, acho que foi a queda de um avião, um barco que afundou. O repórter fotográfico era o Walter Rocha, conhecido como Tampa de Bilha. Opa, Tampa. Tampa de Bilha. Ele foi... O avião estava fretado por uma outra empresa, ele chegou lá, se passou pelo cara da empresa, entrou no avião e foi embora com o avião que era de outra empresa. Lá no alto ele viu quando... O fotógrafo da empresa que estava fretado o avião chegou fazendo sinal, mas ele foi embora, fez a matéria, só ele deu. Ele foi um furo nacional que ele deu na época. Da onde ele era? Ele era da província. Da província. Era o Walter Rocha, conhecido como Tampa de Bilha. Um grande repórter fotográfico. Só ele. E aí? Só ele. Os caras ficaram bravos com ele? Ficaram bravos, queriam bater e tal, só que ele não estava nem aí, ele era um cara que ele levava ele achava graça e tal. É como eu estou falando para você, naquela época não existia esse companheirismo de assim, não, eu vou ajudar o Gesiel porque ele precisa fazer. Não. Era eu, era você e era você. Não interessava ali, não. Eu vou me preocupar com o Gesiel, não. Na hora do valendo. Não tinha isso. Hoje é muito mudado a coisa. Hoje todo mundo conversa, até porque hoje é tão difícil tu fazeres isso, porque as redes sociais estão aí. O cara vai ali, faz na tua frente. Então isso aí acabou. Então por isso que eu digo que eu vivi uma época que eu posso dizer assim, de uma experiência muito boa. Era uma briga acirrada pela audiência. Uma briga acirrada pela audiência. Rádio, jornal e televisão. Eu já ouvi relatos de companheiros que antigamente o processo de transmissão fora de Belém, né, fora do estado, você tinha que fazer via linha telefônica, e quando uma rádio não conseguia, tinha o espírito ruim que ia lá e cortava a linha do companheiro também. A outra não fazia. Com certeza. Era a mesma coisa na fotografia. O cara abria a máquina do cara para ver lá o filme todinho. Teve muitas situações. Levava o filme do cara, tá, e colocava um virgem, um filme novo. E o cara tá pensando que quando ele chegava lá no laboratório da empresa dele, que ele ia revelar, não tinha nada. Não tinha nada. Aí vai fazer o quê? Né? Então, assim, foi uma época que você tinha que ter muito cuidado, tinha que prestar muita atenção quando tu deixava teu equipamento.
né? Que senão você poderia correr esse risco Tinha aí que andar com ele no pescoço. no pescoço, se passava, senão você passava por essa situação. Tinha que ser o tempo todo, um olho no padre e o outro na missa, né? Sem vacilar. Não só no padre, mas na missa Na também. missa também, tá entendendo? Ou seja, são... Mas é como eu digo para você, eu vivi esse tempo aí, foi um tempo que eu posso dizer, eu adquiri uma experiência muito grande, né? Foram momentos bons, profissionalmente de enriquecimento. Até hoje eu tenho esses cuidados, não largo meu equipamento assim, não deixo ali, mesmo sabendo que hoje não funciona dessa forma, mas eu acho que eu vim com o vício, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, digamos assim, então eu não largo meu equipamento. Onde eu estou com ele aqui seguro, não dou brecha. Que não existe, mas não se sabe. Não pode facilitar. Não né? pode. Não pode dar brecha, né, meu irmão? Com certeza. Qual foi a tua última empresa, Mário? O O último órgão de comunicação? Diário do Pará. Diário do Pará. Quantos anos lá no Diário? 23. 23 anos. 23 anos. O Mário era aquela pessoa de correr na pista olímpica mesmo, de correr no gramado, né? Corria atrás da imagem. Hoje até isso mudou, né? Não, Hoje, lamentavelmente, a CBF te posiciona num local, tu tens que ficar naquele local e acabou, né, aquela liberdade, né? E hoje assim, né? Hoje você tem que ter um equipamento à altura. Se você não tiver, você dança. Hoje nem há essa necessidade, porque assim... De você correr tanto como você corria, né? Talvez pelo equipamento que eu tinha, não me permitia que eu fizesse... A máquina correr por você. Então, hoje não. Você pega uma Objetiva 400, 2.8, 300, coloca na tua câmera e se posiciona ali. Dali você tem. E outra, hoje vão 2, 3 fotógrafos, né, para o estádio, né? O Rai pode me dizer aqui que ele também viveu esse tempo aqui que eu estou vivendo. Então, ele fica mais fácil. Você posiciona um aqui, outro aqui, fica outro aqui, pronto. Você cobre tudo. Fecha, né? No meu tempo, eu ia só. Eu, Rai Nonato, próprio Oswaldo Forte, tantos outros aí, Paula, Ari Souza, um grande fotógrafo, e tantos outros. A coisa era mais complicada. Hoje está mais, né? Ainda tem um cara de celular que vai hoje, que se você perder aqui, ele já fez aqui no celular, e já manda. Está muito mais fácil, digamos assim, né? E, Mário, quem é que tira a foto do fotógrafo? Quem é que fotografa o fotógrafo? Essa pergunta aí é um outro colega que às vezes vê, ele está lá, vê você em atividade, ele faz uma foto tua, depois ele, te manda. Naquele tempo, revelava, aí ele te mostrava, olha, dava para ti e tal. Era assim, né? Mas é meio raro, né? É meio raro. Hoje não existe mais isso aí, né? Se bem que hoje os caras fazem e postam nas redes sociais, né? E o cara já pega lá e tal. São tempos diferentes. Falar em fotógrafo, olha, nós temos um grande fotógrafo também. Poxa, quem sabe um dia ele vem aqui com a gente. O Nonato, né? O Inácio. Inácio Leite, rapaz. Inácio. Inácio Leite, né? Não é Inácio Leite. Foi muito tempo da polícia, né? Da Polícia Federal. Inácio... Eu esqueci o sobrenome dele. Eu não sei o sobrenome, mas é Inácio. Eu sei quem é. É das antigas, é do tempo de vocês. Muito antigo, muito antigo. Grande muito antigo. Inácio. Nunca mais eu vi o Inácio, nunca mais eu falei com ele. Se estiver nos escutando, um grande abraço para ele. Marcar um dia para ele vir aqui também com a gente. Aproveitar para mandar um grande abraço para um amigo seu. Não sei se você conseguiu trabalhar com ele. Trabalhou com ele. Eu estava falando com ele ontem à noite. Ele mora em Bragança hoje, é empresário, um grande comerciante. Redivaldo Lima. Redivaldo Lima. Ele está nos assistindo. Estamos sempre em contato. O Redivaldo ele contribui muito com a produção do Pod Aclep. Um grande profissional, um dos caras que... É aquilo que eu falo, o rádio naquela época era muito rico em informações. Não estou dizendo que hoje não é, não estou falando isso. Eu estou dizendo que naquela época ali era negócio mais fervoroso, né, digamos assim.
E isso era muito legal, não só o rádio, como o jornal, televisão. E o Redivaldo é um cara dessa época aí. É um cara completo. Cara completo. Um grande abraço para ele que está nos assistindo. É verdade. Eu já disse para ele que o dia que ele vir a Belém, ele tem que me falar com o dia, que é para ele vir aqui no Pod Aclep. Só que a negociação é meio difícil com ele. É meio complicado essa negociação, ainda não conseguir. Eu acho que é devido aos negócios dele em Bragança, né? Ele verdade. Mas é uma pessoa excepcional, uma pessoa tem muita gente. Contribui muito com a gente. Tem muita gente ainda dessa época, né? Agripino Furtado. Grande Agripino Furtado. Tantos outros que já passaram aqui, né? Tantos outros colegas de rádio. Alex, eu acho que tem alguém para falar com a gente aí, né? Vamos liberar aí alguém para falar com a gente aí? Tá me chegando aqui no ponto. De ter você e o Oswaldo Forte. E parabéns ao fotojornalismo do estado do Pará, que sempre teve muitos profissionais renomados, não só no Pará, mas no Brasil e no mundo. Um abraço a todos. Eu acho que não saiu a pergunta dele aí, né? Mas vamos fazer o seguinte. Obrigado, meu presidente Geiser, da nossa Aclep. Parabéns por esse trabalho de podcast, falando de todas essas grandes personalidades da nossa crônica esportiva. E receber esse convite para falar desse grande profissional e também como pessoa, Mário Quadro, é muito fácil. Até porque nós somos amigos há 4 décadas de jornalismo. Nunca tivemos o prazer de trabalhar na mesma equipe. Eu estava no Diário do Pará, o Mário Quadro estava na província. Quando eu fui para o Liberal, o Mário Quadro foi para o Diário. E assim é a vida. Mas eu queria desde já agradecer, Mário Quadro, por essa oportunidade de ser seu amigo profissionalmente e como pessoa. E dizer que você já faz parte da enciclopédia do jornalismo paraense, e não só do Pará, da Amazônia e do Brasil. Que Deus te ilumine sempre. E só uma perguntinha para encerrar. Qual foi a imagem que mais lhe marcou no esporte e também nas nossas matérias de cidade, cultura? E eu te deixo um abraço especial. Estamos juntos e vamos pensar numa nova exposição, tá? Fora aquela que nós tivemos o prazer de montar e de ter você e o Oswaldo Forte. E parabéns ao fotojornalismo do estado do Pará, que sempre teve muitos profissionais renomados, não só no Pará, mas no Brasil e no mundo. Um abraço a todos. Aí, obrigado aí ao querido Rai Nonato, né? Grande amigo, grande profissional, um cara muito completo. O Rai é um cara muito completo, muito dedicado também, profissional do mais alto gabarito. Somos amigos mesmo há muitos anos, né? Por aí, mais ou menos, no tempo que ele falou. E só falando aí para o Rai, que vocês não trabalharam lá, mas aqui na Aclep vocês estão trabalhando juntos. Estamos trabalhando juntos, né? Olha, a Aclep está fazendo vocês trabalharem juntos. É verdade, Vocês estão fazendo a dobradinha aqui da Aclep. E deixa eu também corrigir aqui, que está faltando aí o fotógrafo, o repórter fotográfico. Fotográfico. Mas nós aprendemos hoje. Da próxima vez, já vê. Repórter fotográfico. Viu? Mas assim, o Rai... O Alex, a falha foi nossa, tá, Alex? A falha Mas foi o Rai minha. é um amigão, parceirão, né? Trocamos muitas ideias. Aprendi muitas coisas com o Rai. Né? Rai é aquele cara dedicado no que faz, né? Um pai de família também muito dedicado. Um amigo, graças a Deus. Ele não gosta de umas brincadeiras que eu falo para ele se aborrece comigo, mas é coisa boba. Tem alguns nomes que precisam ser evitados também. Ele não gosta. Mas é normal. Mas assim, um baita. Ele passou nos 3 jornais, né? A Província, Diário e Liberal. Eu só passei pelos 2, né? Em compensação, passei um tempo fazendo freela para Associated Press, né? Isso também me deu um respaldo muito grande, graças a Deus. Mas o Rai é aquele cara fora de série, é fantástico, um profissional da mais alta qualidade. Dessas grande muitas abraço. Imagens aí que ele perguntou, teve alguma assim que... Sim, olha. Te marcou mesmo? Eu tenho um caso na polícia. Eu fui fazer que assim, o pai estava brigando com a mãe, eles estavam discutindo dentro de casa, o casal.
e ele saca uma arma para atirar nela. Quando ele atira, quem vem saindo do quarto era uma criança de 10 anos, 9 anos, filho deles, e ele acertou na testa da criança. Poxa. E matou. E eu fui fazer isso, foi em Castanhal esse homicídio, na época. E aquilo ali me marcou muito, que para você ter uma ideia, eu fiquei muito tempo com aquilo na mente, da forma que aquela criança estava ali caída, morta, inocente, sem saber o porquê que ela perdeu a vida, né? E pelo próprio pai, que ele cometeu o homicídio, né? Tudo por confusão do casal, de brigar. Então, assim, foi um momento que marcou para mim. Tiveram tantas outras situações, né? Como essa que por pouco o tiro não me acerta. Quando nós fomos para Tucumã, o avião chegou a fazer um pouso forçado em cima de Tucuruí, estava eu, outros colegas, que foi muito complicado para todos nós, causou um medo, um pânico e tal. Mas, assim, essa aí, da imagem dessa criança, me marcou forte pela situação que aconteceu. No esporte, eu fiz muita coisa boa. Vou falar agora de um negócio muito legal que eu fiquei muito feliz de poder estar cobrindo. O Paysandu, campeão da Copa dos Campeões, né? E lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte. Né? Não, foi em Fortaleza. O jogo foi em Fortaleza. Paysandu e Cruzeiro. Paysandu e Cruzeiro, mas foi em Fortaleza. Lá. Sim, certo. Eu estava lá. E o Remo, campeão na Série C, lá em Novo Hamburgo. Né? Então, são momentos agradáveis da minha profissão, né? Alegres. E você viveu em loco ali, né? Vivi em loco, né? E aí tiveram tantas outras situações, como é o caso do... Quando eu for puxar as imagens da época, as fotos da época, está lá, né? Tá lá. Fotos, Mário Quadros. Está lá, com certeza. Está na história. Está na história, com certeza. Então, isso aí são momentos bons, Me deixaram assim, e de negativo esse caso da criança, o assassinato da freira, que eu fui cobrir, aquela imagem de você ver ela com aquela Bíblia no chão, um tiro na cabeça, um tiro na Bíblia também, né? São coisas que tiram a vida do ser humano, né? Não é nada que vá te dar nenhum... Você está fazendo o trabalho ali porque acaba sendo a tua profissão, você vai lá registrar, mas é muito forte essas coisas, muito forte. Mexe muito com a gente. Com certeza. Hoje você está no rádio, né, Mário? Hoje eu estou no rádio. Aliás, né? Hoje não, já há algum tempo que você vem trabalhando também no rádio. Sim, né? sim. Logo depois que eu me aposentei, eu comecei a trabalhar. Na realidade, eu sempre gostei do rádio também, né? Eu me sinto muito bem. Eu sou um cara que eu sou fã de rádio. Pra você ter uma ideia, eu tenho em casa uns 4 rádios. E às vezes eu ligo eu sou do tempo da estação, né? E você coloca na estação tal aí, meu pai dizia, coloca na estação da Marajoara, da Rádio Clube, da Liberal, que é para você ouvir. Então, aí eu ligo um aqui, outro aqui, eu fico ouvindo os colegas, né? Você fica monitorando. Eu fico monitorando os colegas, aprendendo, né? Na realidade, eu aprendo. Você é do rádio falado? Você gosta de ouvir o falado? Sim. O rádio AM, que agora é FM, né? Que agora é FM, mas aí eu sou aquele cara que... Eu sou fã de todos os meus amigos, eu sou fã do rádio. Sou fã do rádio. Eu gosto mais do rádio até do que da televisão. Né? Hoje o rádio com imagem, né? Hoje o rádio também com imagens. Exatamente. As lives. As lives, essas coisas todas aí. A coisa está muito moderna, né? Aliás, falar em live, você faz uma live também com o Dinho, a gente tem feito aí de música, né? Balada da Saudade, alguma coisa assim. Eu tenho um programa, ele não está no ar agora, mas eu tenho... O Dinho Menezes. Dinho Menezes, É o Luiz Carlos Sodré, né? Conhecido como Dinho Menezes. Um amigão, um parceirão também, um grande amigo. E assim, a gente tem feito com músicas da saudade. O Dinho conhece muito. Ele, Valmir Rodrigues. Que veio do Rádio FM, né? Que veio do Rádio FM. Começaram lá na Guajará, se não me engano, se não me falha a memória, ele, Valmir Rodrigues e tantos outros aí. E assim, a gente tem feito essas lives aí de madrugada, né? Quando o Dinho pode, porque ele
é setorista do Paysandu, né, pela Rádio Clube e tal, e às vezes ele está enrolado ali, mas sempre que dá uma brecha ali, a gente vai lá e faz. Vocês se conectam um daqui, outro Não, dali? a gente faz lá em casa, Ah, vocês fazem os dois juntos, né? Juntos. Aí a gente faz aquela brincadeira ali, que o pessoal está ouvindo música, o pessoal que gosta de música do passado. Aí tem um queijinho ali, um salame. A gente faz ali uns salgados, né? Uns Opa, salgadinhos e tal. que coisa Compra umas boa. garrafas de suco e a gente fica ali brincando. Né? Que tanto ele como eu, a gente não bebe, não é da área da bebida, né? É, da bebida alcoólica. Da né? bebida alcoólica. É. Mas assim, e aí a gente está, de vez em quando, eu tenho esse programa, eu já apresentei em algumas rádios, o nome do programa é Discoteca da Saudade, e eu estou querendo voltar com ele. Vamos ver o que Deus tem para Hoje fazer. você está comentando também na Rádio Atlântico, É, né? hoje eu estou na Rádio De Atlântico Castanhal. FM, isso, comandada pelo Nonato Soares, né? A rádio é da família Bulhões, né? Marquinho Bulhões é o diretor, presidente da rádio, né? E aí está o Ferreira Neto lá, está o Rosivaldo Souza, Éder Bastos é o coordenador, Nonato Soares, eu já disse, é o A diretor. nata da crônica esportiva de Castanhal. E a gente está lá, né? A gente está tentando essa nova, como é que a gente diz? Essa nova missão, né? Essa nova missão. Tenho pedido muita sabedoria a Deus para me conduzir nesse meu novo caminho aí. E a gente está aí. Vamos ver, né? Que legal. Estamos juntos. Mário, obrigado por você ter vindo aqui conosco. Obrigado por tudo que você está fazendo pela ACLEP. Você, que inclusive já foi diretor da ACLEP. Sim, né? sim. Na gestão do João Araújo, eu era o diretor financeiro. Diretor financeiro, isso. É. Pois é. E antes de ser diretor financeiro, você é um aclepiano aí de Sim. muitas sim, já, décadas. de né? muito tempo já, Muito muitos serviço já prestado também à ACLEP. anos. Sim, sempre. E hoje contribui conosco aqui no trabalho de fotojornalismo. Vamos renovar aquele. Fotorepórter. Vamos renovar aquele quadro lá dos presidentes, né? É aquela galeria Vamos lá. ver se a gente dá uma mexida ali, né? É verdade. Para fazer aquele material que eu lhe falei, Fototela. fototela, que vai ficar Fototela. lindo, lindo, lindo. Nossa. Se ainda tiver, tem muita gente ainda que está com vida aqui, né? Atualiza, nessa né? terra. Vamos atualizar, fazer uma foto legal para a gente colocar. Vai ficar muito bonito. Vai ficar muito Poxa, bonito. legal. Só esperando o seu aval. Obrigado por tudo que você vem fazendo pela ACLEP. Obrigado porque um dia você me ligou uma tarde. E você disse, olha, José, eu estou aposentando. Quero contribuir com a ACLEP. Você me aceita? Eu quero ser o fotógrafo da ACLEP. Eu digo, Aposentando meu filho, do Estado, né? Porque da RBA já sou aposentado há 6 anos. Eu disse, meu filho, vem para dentro. A ACLEP precisa de você. E hoje a gente conta também com o Raino Raino Nato. Nato, grande parceiro, Está grande conosco amigo. aí, vocês fazendo essa dobradinha. Muito obrigado. Estivemos juntos na terça-feira lá no evento da Estácio. Sim. A parceria Muito proveitoso. lá. Muito bom, um network fantástico, né? Uma Excelente, rede de excelente. contato. É. Enfim, e essa parceria aí com a Estácio também, que de alguma forma vai abrigar vocês também, pela história que vocês dois têm, em cursos, em palestras. Com certeza. A gente está à disposição da ACLEP, né? Eu principalmente, mas eu acredito que o RAI também, para ajudar. Estamos aqui para ajudar. Pegar essa galera nova que está surgindo aí no fotojornalismo. Exatamente. Eu acho que hoje a ACLEP, na sua direção, me permita, não estou dizendo que as outras diretorias, mas hoje é um outro momento, né? Nós estamos num outro momento, onde as imagens, os textos, é tudo muito diferente, é um outro contexto, né? E aí você, muito feliz quando criou o Pod ACLEP, que isso aí tinha que ter, eu já estava até sentindo falta disso, essa questão da imagem, de colocar 2 profissionais ali dentro, que tem tantas coisas que a ACLEP hoje pode fazer com todos nós, e eu sempre digo, a união faz a força. Se nós nos unirmos, temos certeza que nós vamos ter a nossa entidade uma das melhores, né? Ela é muito boa, mas ela precisa ser mais ainda. Mais ainda. E eu acredito que você, sendo um cara jovem, né, esse profissional também da mais alta capacidade, gabaritado também,
e você está dando uma outra frente, né? Um outro rosto para a CLEP. Isso é muito legal. Eu sei que vem muito mais coisas, né? É um outro quadro, né? É um outro quadro. E a gente está aqui justamente, Gisel, para colaborar. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Estamos aqui sempre. Estamos juntos. Vamos trabalhar. Obrigado mesmo. É um outro quadro com Mário Quadros, né? Então, exatamente. Obrigado a todos. Obrigado à Órbita, a todos aqui. E aqui na própria Órbita nós estamos encontrando companheiros da profissão, né? Pessoas aí de produção, que tem muita estrada. Jorge, meu amigo que está aqui, conheço o Jorge há muito tempo, um grande profissional. Sônia, que trabalhou aí em rádios, pouca gente sabe. Sim, muita gente, tem muita gente. Então nós estamos no caminho, nós estamos no encontro certo, né? E eu tenho certeza que todas essas parcerias, elas são boas e vamos crescer muito com tudo isso que a gente está se propondo a fazer e o que vem mais aí, tá certo? Com certeza. Obrigado ao Mário, obrigado a toda a produção. Parabenizar também aqui o nosso presidente de honra, Getúlio Oliva, que contribui muito aqui com a produção do Pod Aclep. Desejar boas-vindas aos amigos da Faculdade Estácio, parceria aí para lá de especial com a Aclep. Olha, você pode compartilhar, você pode curtir, comentar também aqui no nosso canal e se inscrever. Se inscreva, compartilhe aí o nosso canal no YouTube, siga a gente também no Instagram da Aclep, @aclepoficial. Obrigado a toda a equipe técnica, obrigado a todos que estiveram acompanhando a gente. Na próxima semana, com certeza, mais um grande convidado, mais um que faz a história da crônica esportiva no jornalismo paraense. E para você, não esqueça, você que está procurando aí um curso online, maior e melhor plataforma de cursos online, 1B100 cursos online. Está aí para você na tela, www.1b100.com.br. Forte abraço a todos, obrigado, tchau galera.